Kabbalah. Então, a nossa missão aqui com esse vídeo de hoje é tentar definir essa, acho que a gente pode chamar de caminho, né? Na verdade é uma coleção de caminhos e eu não estou nem me referindo aí aos que conhecem um pouco mais da coisa, aos caminhos da árvore, né? Mas as múltiplas possibilidades de Kabbalah que a gente tem. Mas antes da gente entrar nisso, e muito frequentemente eu costumo chamar isso de as máscaras, né? As diferentes máscaras com a qual a tradição se manifesta. Vamos tentar entender um pouco a coisa por meio da própria palavra em si, né? Kabbalah é uma palavra do idioma hebraico e ela significa alguma coisa entre tradição, recepção, né, essa coisa do receber. E daí a gente consegue ter trazer um pouquinho da ideia do que é Kabbalah, né? Só que tem uma coisa muito importante, quando a gente fala de tradição, não é a tradição religiosa, a tradição ideológica, né? Aí, claro, a gente vai precisar fazer um certo exercício aqui, porque eu vou acabar definindo a coisa, ou pelo menos fazendo uma tentativa de definir a coisa por um viés mais abrangente, né? E mais particular, obviamente, que é inclusive a maneira com a qual eu trabalho com os meus aprendizes, né? Então, quando a gente fala de tradição, na verdade, a gente está querendo trazer uma ideia de algo ancestral, então é a história, né, da nossa ancestralidade, descrita por meio, né, de toda essa estrutura, de todos esses conceitos, enfim, que costumam ser estudados em Kabbalah. Claro, aí pra gente, o contato, né, o contato que a gente tem a princípio com isso que eu estou chamando de tradição ancestral, ele vem por meio do povo hebreu, né? Então aí o que chega até nós chega, né, por meio da Cabala judaica. Claro que essa Cabala vai se desenvolver, né, vai ter vários desdobramentos. Quando isso chega aqui no Ocidente também, a gente vai ter uma série de novas abordagens que a gente vai falar um pouquinho mais disso depois, em outro momento, em outro vídeo, né? Mas basicamente a gente pode olhar para ela como uma filosofia ou como eu prefiro até chamar para além de, porque eu acho que assim, ela é filosofia também, mas ela é muito mais do que uma filosofia, né? Ainda que a gente pense como filosofia de vida ou um modo ou estilo de vida, né? As pessoas às vezes podem colocar essa maneira de pensar, mas como um sistema ou um, uma estrutura que comporta toda a trajetória humana e pré-humana em seu corpo. Então, quando a gente estuda Kabbalah, na verdade a gente está estudando, está entrando, está ressuscitando, vamos colocar assim, toda essa pré-história humana e pré-humana, que na verdade ela está soterrada dentro de cada um, né? Mas ela, justamente por estar soterrada, ela está oculta, ela está ocultada ali. Então, quando a gente fala muito da coisa da recepção, é de tornar-se permeável, né? Se dispor, vamos colocar assim, a receber esse conteúdo. Que conteúdo? Isso que a gente acabou de falar, né? Então, quando a gente vai entrar nesse viés dessa ideia, né, de tradição, é tradição nesse sentido. Por que eu, né, acho importante fazer esse paralelo, diferenciar as coisas? Porque essa palavra é um pouco confusa, né? Quando a gente vai falar coloca essa palavra tradição, a gente vai pensar é muito pela questão da formação de ideologia religiosa, vai pensar na instituição, né, religiosa e na maneira como ela funciona como um guarda-chuva para diversas estruturas ali dogmáticas que, pela sua perpetuação, vão se transformar em uma tradição. Aqui é o que tem por trás disso, né? Se a gente pega, por exemplo, eu vou pegar o exemplo aqui
da Cabala Judaica, se a gente consegue, se a gente tem a perspicácia de desnudar, né, essa, essa face de às vezes de determinados termos, né, de uma determinada abordagem muito amarrada, claro que vai ser amarrada, porque afinal de contas é um desdobramento esotérico do judaísmo. Então, obviamente que vai ser amarrado, mas a gente, com o aprofundamento, consegue extrair ou mergulhar tão profundamente a ponto de ultrapassar a questão da, 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 da linguagem religiosa em si, a gente vai começando a perceber que Kabbalah ela vai brindar a gente com um modelo de metamagia. A gente ainda vai falar nisso mais pra frente, mas por que eu coloco isso? Isso é muito visível, principalmente em Kabbalah Hermética, que é onde a gente faz uma série de correlações e ela abre mais, ela comporta mais elementos. Porque ali a gente vai ver coisas muito fundamentais sobre como não só o ser humano funciona, mas sobre como o mundo, né? Os mundos, vamos colocar aí no plural, porque aqui a gente vai tratar dessa coisa dos mundos também. Então, não só, né, o nosso mundo, o mundo humano aqui, mas mundos mesmo, no plural. Sobre como eles funcionam, sobre como que é a estrutura, como é que é a mecânica. Então, a, a Kabbalah ela mostra muito isso, ela revela ou desvela, dependendo, né, da maneira como a gente brinca com as palavras, essa mecânica, né? O que é muito interessante no campo mágico, né? Vocês devem concordar comigo que isso é um baita de uma colher de chá, acho que eu diria que é uma chaleira inteira, né? Para a gente trabalhar magicamente com mais consistência. Mas aí é claro que a gente está falando de uma perspectiva. E aliás, vou propor inclusive aqui a possibilidade da gente olhar o que tem por trás dessa perspectiva, mas mesmo assim é uma forma de estabelecer, né, essas relações e pensar no funcionamento do cosmos, né? É uma maneira de se fazer isso, é o que a gente vai chamar de paradigma, né? É uma das possíveis formas de estruturar e de, enfim, pesquisar, mergulhar, compreender, entender, qualquer termo que seja, o fundamento criativo por trás do cosmos, da existência e segue por aí fora. Definir Kabbalah é sempre uma coisa complicada mesmo, a gente tem que abrir muitas possibilidades e às vezes tem coisas que quanto mais explica, mais curioso fica, né? Você explica uma coisa e de repente surgem 500, eu tenho certeza que aqui, falando, né, sobre essa definição, surgem novas, né, 500 novas perguntas aí. Mas eu imagino que é por aí, assim, isso dá pra gente ter uma certa ideia. Então, voltando pra gente conseguir dar um fechamento, conseguir alinhar tudo. Então eu comecei pegando pelo termo, pela palavra, né, pela palavra Kabbalah. Ai, gente, essa coisa de Kabbalah, vocês não precisam se preocupar muito com isso, não. Quando a gente é um pouquinho mais, se a gente ficar um pouquinho mais preciosista, a gente vai falar Kabbalah. Mais preciosista com a língua, né, que origina o termo. Mas aqui pra gente, em termos de, né, língua portuguesa, Brasil, Kabbalah tá de bom tamanho. Eu uso a letra Q, mas aí é por motivo pessoal mesmo, particular. Vocês podem usar a letra C, não tem muito perrengue com isso não. Mas a gente partiu da palavra, né, que aí eu coloquei, né, que trouxe aqui, né, que o sentido dessa palavra tem a ver com transmissão, com recepção, com a tradição, principalmente essa ideia da tradição e da recepção, de ser capaz de receber, né? Receber o quê? Exatamente o que eu tinha comentado. Receber todo um conteúdo, toda uma forma de pensar, uma forma de... E não só de pensar, uma forma de pensar, de elaborar, né, os conteúdos internamente e externamente, baseado na história e na pré-história de manifestação
do ser humano e do que é pré-humano. Quando eu falo pré-humano, eu falo daquilo que veio antes, né, do ser humano. Ou, em outras palavras, vocês podem pensar em outras eras, criação das galáxias, enfim, e vai por aí afora, né? A gente está aqui num espaço, num campo do mítico, né, do místico, do esotérico, do fantástico. Então nós temos liberdade total para falar, né, de maneira até mais poética, se for o caso, usar essa linguagem simbólica, né, para nos referir a certas coisas, porque porque o paradigma permite, né? Se a gente estivesse trabalhando dentro do paradigma científico era outra história. Mas aqui a gente tem essa abertura, né? Então a gente pode pensar em Kabbalah dessa forma, pelo menos a princípio, pelo menos num primeiro contato com a coisa, a gente pode pensar nesses termos, né, que eu acabei de colocar. E aí a gente vai ter diversos desdobramentos aí. Só para, né, dar um gancho para um próximo bate-papo, quando eu falo de Kabbalah, eu costumo usar muito o termo tradição ancestral, né? Por quê? Tradição, que já tem a ver com a própria palavra, né? E essa ancestralidade por conta, né, de todo esse conteúdo, toda essa estrutura que remonta ao passado, à antiguidade humana. E quando eu falo isso, pessoal, não é necessariamente físico, físico também, mas essa ancestralidade ela é física, ela é mental, emocional, né? A ancestralidade espiritual, vocês podem imaginar a coisa nesse sentido, com essa profundidade mesmo, porque é bem por aí. Quando você mergulha na coisa, ela vai nesse sentido. E como tradição ancestral, nesse sentido, ela vai comportar duas formas de Kabbalah, que aqui a gente costuma chamar, nos meus cursos, nas minhas aulas, de Kabbalah noturna e diurna. Deixa eu contrário, né? Kabbalah diurna e noturna, porque quase sempre a gente começa a gente vai começar a trabalhar pela Kabbalah diurna, né? Mas isso a gente explica melhor no próximo vídeo, senão isso aqui vai ficar longo demais, e a proposta aqui é que a gente faça vídeos menores, né, mais condensados, e devagarinho vocês vão consumindo essas pílulas de loucura aí, né? Então é isso, se tiverem dúvida, se alguma coisa ficou confusa, porque é aquilo que eu falei desde o começo, né, a proposta e a ideia aqui é que a gente faça essas espécies de vídeos, barra aulas, barra bate-papos de maneira descontraída, sem ter... Então eu não tenho roteiro, né, não tem roteiro, não tem descrição de tópico, eu vou falando conforme esses conteúdos vão vindo e a coisa fica o mais natural possível. Como é natural e orgânico, pode às vezes acontecer de ficar um pouquinho confuso, né? Mas aí vocês podem usar aí o espaço abaixo, né, para trocar ideia, para vocês perguntarem, de repente surgem temas para vídeos novos e a gente vai destrinchando aí o próprio tema em si, né? Então é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. Eu sou o Douglas Velho, espero que vocês fiquem batutas por aí e nos falamos no próximo vídeo. Falou, até mais, gente. Tchau, tchau.